Olá! Hoje a gente vai conversar sobre um assunto que é super interessante, mas que, ao mesmo tempo, é cercado de mitos: o albinismo. E vamos ver que essa condição genética vai muito, mas muito além da aparência. Tem muita ciência e muita história por trás. Então, vamos nessa! Bom, para começar do começo, a pergunta principal, né? Afinal, o que é exatamente o albinismo? De forma bem direta, o albinismo é uma condição genética, ou seja, a pessoa já nasce com ela. E um ponto fundamental que todo mundo precisa entender: não é uma doença, não é contagioso, nada disso. É, na verdade, uma variação na produção de melanina. Sabe a melanina? Aquele pigmento que dá cor para a nossa pele, para o nosso cabelo, para os nossos olhos. Pois é. E olha que dado interessante. Pode parecer algo super raro, mas, estatisticamente, cerca de 1 a cada 17 mil pessoas no mundo tem alguma forma de albinismo. Isso mostra que, embora não seja comum, a condição está presente em todas as raças, em todos os cantos do planeta. E aqui a gente já quebra um grande mito. Muita gente pensa que para uma criança nascer com albinismo, os pais também precisam ter, certo? Mas não, na grande maioria das vezes não é assim que funciona. O mais comum é que os pais tenham pigmentação normal, mas carreguem o gene do albinismo sem nem saber. Tá, mas se os pais não têm, como a criança nasce com a condição? Aí é que entra a parte fascinante da genética. Vamos entender como essa herança funciona. Primeiro, é bom saber que existem basicamente dois tipos principais. Tem o albinismo óculo-cutâneo, que a gente chama de OCA, para facilitar, e que afeta os olhos, o cabelo e a pele. E tem também o albinismo ocular, ou OA, que, como o próprio nome já diz, afeta principalmente os olhos, enquanto a pele e o cabelo têm uma cor normal ou quase normal. Então, vamos focar no tipo mais comum, o óculo cutâneo. Como ele é herdado? Imagina o seguinte: tanto o pai quanto a mãe carregam uma cópia do gene do albinismo, mas essa cópia é silenciosa, eles não manifestam a condição. Para que um filho nasça com albinismo, ele precisa receber essa cópia específica tanto do pai quanto da mãe. Tem que vir dos dois. A ciência chama isso de herança autossômica recessiva. E qual a chance disso acontecer? Bom, para cada gravidez desse casal, a probabilidade é de 25%, ou seja, 1 em 4. E é importante lembrar, essa chance se renova a cada gestação. Não é porque um filho nasceu com albinismo que os próximos não terão. A matemática zera a cada nova tentativa. Agora, no albinismo ocular, a história é um pouco diferente. O gene dele fica no cromossomo X. Lembra das aulas de biologia? Mulheres são XX e homens são XY. Como o gene vem da mãe, que é XX, se ela passa o X com o gene para um filho homem, que só tem aquele X, ele vai manifestar a condição. É por isso que esse tipo de albinismo aparece quase só em homens, e a chance é de 50% para cada filho do sexo masculino. Certo, entendemos a genética. Agora vamos falar de um dos aspectos mais marcantes e desafiadores do albinismo, o impacto que ele tem na visão. E aqui vem uma informação que muita gente não sabe. A melanina não serve só para dar cor. Ela tem um papel crucial no desenvolvimento dos olhos. Sem a quantidade certa de melanina durante a gestação, a retina e todas as conexões nervosas entre o olho e o cérebro não se formam perfeitamente. É daí que vêm as principais questões visuais. Um dos sinais mais visíveis disso é o nistagmo. É um nome diferente para um movimento rápido e involuntário dos olhos. Parece que eles estão tremendo ou dançando um pouquinho o tempo todo. E claro, isso torna mais difícil focar em um ponto fixo e ter uma visão bem nítida. Além do nistagmo, outras duas coisas são bem comuns. O estrabismo, que é quando os olhos não ficam alinhados, o famoso olho vesgo, e a fotofobia, que é uma sensibilidade muito forte à luz. Como falta pigmento na íris, que é a parte colorida do olho, entra a luz demais e isso pode ser bem desconfortável, até doloroso. E talvez o maior desafio visual venha de uma condição com um nome complicado: hipoplasia foveal. Vamos simplificar. A fóvea é como se fosse o ponto de altíssima resolução do nosso olho, no centro da retina. É ela que nos dá a visão de detalhes. Em quem tem albinismo, essa parte não se desenvolve por completo. O resultado é uma visão menos nítida, especialmente para longe. Mas aqui um ponto importantíssimo: não existe uma visão de quem tem albinismo. A coisa varia muito de pessoa para pessoa. Algumas têm uma visão quase normal, outras chegam ao que é chamado de cegueira legal. E um detalhe curioso é que a visão de perto costuma ser bem melhor que a de longe. Isso ajuda muito na hora de ler um livro ou usar o celular, por exemplo. Ok, a gente viu os desafios, mas e as soluções?
Como as pessoas com albinismo se adaptam e vivem super bem com tudo isso? Porque sim, existem muitas estratégias. Ainda não existe uma cura para o albinismo, mas isso não quer dizer que não há o que fazer. Muito pelo contrário. Existe todo um arsenal de ferramentas, óculos de grau, lentes de contato, lupas, tudo para maximizar a visão que a pessoa tem. Lentes com filtros especiais ajudam demais com acessibilidade à luz, e em certos casos, uma cirurgia pode corrigir o estrabismo. E os cuidados vão além dos olhos. A pele, por ter pouca melanina, precisa de proteção solar constante. Protetor com fator alto, chapéu, óculos de sol com proteção UV, isso é item básico, não é luxo. E na escola, por exemplo, o segredo é o trabalho em equipe. Pais, professores e a própria criança podem encontrar as melhores soluções, ajustando a iluminação ou o lugar de sentar na sala. Mas viver com albinismo não é só sobre a parte médica e as adaptações, né? Tem todo o lado social, a experiência de vida, que vai muito além do diagnóstico. E agora, por favor, muita atenção, porque a gente precisa quebrar um preconceito gigantesco e completamente errado. O albinismo não afeta em absolutamente nada a capacidade intelectual de uma pessoa. Crianças com albinismo têm a mesma inteligência de qualquer outra criança. E isso precisa ficar muito, muito claro. E justamente por causa de preconceitos como esse e dos desafios que a gente já conversou, o ambiente de apoio faz toda a diferença do mundo. Ser compreendido, acolhido e respeitado na escola, no trabalho, na comunidade, isso é a base para que qualquer pessoa com ou sem albinismo possa se desenvolver e ser feliz. Para sermos bem completos, vale mencionar que, em casos bem raros, o albinismo pode vir associado a algumas síndromes mais complexas. Mas, de novo, isso é a exceção da exceção, não é a regra para a maioria das pessoas com albinismo. E, para fechar, fica uma reflexão. A gente viu que a genética explica a falta de pigmento, que a oftalmologia explica os desafios da visão, mas a experiência de viver com albinismo é moldada em grande parte pelo olhar do outro. Então, a pergunta final não é sobre genética, é sobre a gente. Como a sociedade pode aprender a ver a pessoa e não apenas o pigmento? Fica aí para a gente pensar.